A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Amém, glória a Deus. Estamos felizes por estarmos reunidos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor. Eu queria começar a minha fala lembrando que quando nós combinamos algo, de vestirmos as mesmas blusas azuis, roupas azuis, é para a gente cumprir o que a gente prometeu. Tá certo? Então eu peço perdão, porque na verdade eu me esqueci completamente, a minha esposa me alertou, hoje é o dia de ir de azul, e eu me esqueci completamente, mas hoje nós sabemos que estamos fazendo alusão a esse momento do espectro autista. Ontem tivemos um dia, como já mencionado, extremamente abençoado, de muitas palestras que nos impactaram, e sobretudo a ministração do pastor Luan, que superou o seu desafio, e o nível de suporte era o 3 e foi gradualmente descendo pelo relato dele, o testemunho. E hoje ele é professor da rede pública e pastoreia a rede de jovens ali da Anglicana. E nós vemos assim um poder de Deus na vida dele e nos alegramos pelo agir do Senhor. Então, todos aqueles que se encontram nessa situação, aqueles pais que lutam diariamente com as suas múltiplas atividades e responsabilidades, tenha fé no Senhor, creia no poder de Deus, porque da mesma forma que Deus realizou na vida do pastor Luan, Ele é poderoso para realizar na vida de cada um de vocês, e para a glória dEle isso pode ser feito. Então não desanimem, sabemos que não deve ser fácil, e falando sobre não deve ser fácil, já que foi orado pela vida de todas essas pessoas e familiares, nós queremos nesse momento pedir à igreja que tenhamos mais um momento de oração. Nós vamos orar pela vida do Obed e pela vida da Najara. Às vezes, com o passar do tempo, nós podemos diminuir a intensidade das nossas orações, dado as muitas preocupações ou outros motivos de oração. Mas eu queria mais uma vez nos unirmos nesse momento para apresentar a vida desse jovem. Desde o dia 19 de dezembro ele tem enfrentado uma luta grande e ele tem evoluído, mas encontra-se em um momento ainda difícil. Não sabemos qual vai ser a reação, quanto tempo demorará, cremos que ele andará, mas nós não sabemos quanto tempo e nós precisamos apresentá-lo em oração. Então nesse momento eu queria pedir mais uma vez que você se colocasse em pé, em nome de Jesus, e nós vamos apresentar a vida do Obed. Não deixe de orar pela vida dele. Não é fácil, meus amados, você está em um trânsito normal, seguindo para a sua casa, e de repente um acidente ocorre, e na verdade perde-se então todos os movimentos, e ele está acamado desde então. Então coloque-se no lugar desse jovem que não tem nem 30 anos, e agora está nessa situação tão delicada. Mas Deus, Ele é poderoso para agir e para fazer a sua soberana vontade. Vamos orar então, apresentando a vida do Obed diante do Senhor, em nome de Jesus. Fechemos os olhos, não espere orar, mas apresente a vida dele em nome de Jesus. Pai, diante da Tua maravilhosa presença, nós nos colocamos mais uma vez em oração nesse culto, Senhor amado, público diante de Ti. Tu conheces a vida do Teu servo e Tu sabes, Senhor, o momento exatamente que ele está passando agora. Sabe as lutas, as crises emocionais na mente, Deus, os embates em oração, talvez em muitas lágrimas, em momentos de solidão, quando talvez muitas pessoas saiam da casa e ele se encontre sozinho naquele ambiente. Tu és o Deus que o contempla. Não sei se ele assiste o culto nesse momento, mas eu quero pedir que a Tua graça o visite. Ó Deus, restaura completamente o movimento das suas pernas, Pai. Não permita, Senhor, que esse jovem perca as esperanças do Teu poder e do Teu agir. Deus, usa as mãos, os fisioterapeutas, aqueles que estão, Senhor, auxiliando o Teu servo nesse processo de restauração. Que ele consiga cumprir, Senhor amado, essa hipersensibilidade que ele está sentindo nas pernas, em que há uma falta de comunicação do cérebro para com as pernas, e ele não consegue mensurar o nível de dor que ele está sentindo, e agora tudo dói muito. Ajuda o Teu servo. Ó Deus, ameniza as dores que ele está sentindo, usa de misericórdia, acampa os Teus anjos naquele local e, sobretudo, que Teu Santo Espírito resgate a palavra em seu coração, para que ele continue tendo fé,
confiando no Senhor e entregando a sua vida completamente a Ele. Assim nós queremos apresentá-lo diante de Ti, juntamente com a Tua serva Najara. Ó Deus, dê graça à Tua filha. Deus, direciona em sabedoria, nas palavras, nas orações. Ó Deus, para que ela seja um esteio espiritual na vida do Teu servo. Assim nós apresentamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, amados. Na última ministração que tivemos, refletimos sobre o mistério de Deus revelado, que é a própria igreja. Nós discorremos em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Nós falamos sobre esse mistério que estava oculto e que em Cristo foi revelado, e que para os judeus havia uma grande dificuldade em compreender que aquele povo que havia sido separado e recebido a revelação de Deus, agora tinha que lidar com uma outra raça, pessoas gentílicas, ou seja, todos os não-judeus, que agora recebiam da mesma graça, salvação, dom do Espírito, né? E eles desfrutavam da mesma comunhão que os judeus também agora desfrutavam. E nós observamos que Paulo, então, ele vai falar a respeito dessa realidade. Fomos lembrados do tamanho do privilégio que nós temos, que outrora andávamos presos em delitos e pecados, distantes e sem a compreensão da mensagem do Evangelho. E o próprio Cristo, então, quebrou essa barreira de inimizade. Falamos mais de uma vez que existia literalmente um muro de separação do ambiente que os gentios podiam se achegar até o templo e aonde os judeus podiam adentrar. Os gentios ficavam do lado de fora do templo. Eles não desfrutavam da graça de poder, então, cultuar o Senhor como os judeus assim o faziam. Mas em Jesus Cristo, essa barreira ela foi colocada por terra. E lançando-a por terra, formou agora uma nova sociedade, uma nova humanidade, a família de Deus. E nós vimos que a igreja, de fato, é o plano de Deus para mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Não apenas para o mundo visível, mas para o mundo invisível. As potestades e os anjos, a partir daquilo que eles veem, o que acontece aqui neste ambiente de culto público, aonde nós nos reunimos, aonde muitas almas que no passado eram escravizadas, que eram dominadas pelo diabo, agora vivem para o louvor da glória de Deus. E aí, enquanto nós vivemos o poder do Evangelho na nossa vida, os principados e as potestades estão agora aprendendo a multiforme sabedoria de Deus que também estava oculta, agora revelada através da igreja. Então nós vemos que Deus, Ele colocou a igreja em lugar de primazia diante de toda essa revelação. Imaginemos que a igreja, por muitos desconsiderada nos dias de hoje, na verdade, na ótica e nos planos de Deus, ela tem um valor muito grande. E esse valor é o sangue de Jesus Cristo que realizou toda essa obra. Lembremos que o apóstolo Paulo, quando ele vai escrever essa carta, ele está escrevendo diante de prisões, de grilhões. Ele não está livre, ele está escrevendo justamente para edificar os irmãos da igreja de Éfeso. Mas nós percebemos também que Paulo ele não está lamentando pelos grilhões. Ele não está triste pela circunstância que ele está passando, pelo contrário, em vez disso, seu coração está jubiloso pela revelação dessa sabedoria de Deus e desta graça revelada através da igreja. Hoje nós iremos então perceber que ele interrompe toda essa exposição teológica para algo muito prático, aquilo que é conhecido na teologia como digressão, ou seja, quando Paulo ele inicia um assunto e de repente ele para e introduz outro assunto. É isso que Paulo comumente faz em suas cartas. Agora, no versículo 1, ele apresenta do capítulo 3, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. E agora ele se vê nessa digressão, nessa parada, nessa pausa, a necessidade de argumentar a respeito da autoridade que ele recebeu para exercer o ministério apostólico. E agora, nessa digressão, ele encerra a sua linha de pensamento e ele volta para o que ele queria apresentar a partir do versículo 1. E aí, então, é o texto que nós iremos refletir nesta noite. E ele faz uma oração.
Nós estávamos ouvindo um documentário esses dias e nós ouvimos um grande homem de Deus, que ele afirmava que Deus está à distância de uma oração do seu povo. Um homem que foi usado para sustentar orfanatos, mais de 10.000 crianças ali na Inglaterra, e que ele dependia tão somente de Deus. Ele não contava com o Estado, não contava com a rainha, ele contava com o poder de Deus. E aquele homem, ele era tão encharcado da palavra de Deus, que ele conseguiu ler a palavra do Senhor 100 vezes. A Bíblia toda 100 vezes. Alguém que é tão aprofundado na meditação da palavra de Deus, não tem como ter outra postura a não ser fé. E aquele homem então tinha muita fé, e há registros de que 50 dessas vezes que ele leu a palavra do Senhor, ele a leu de joelhos, porque ele via a sua indignidade diante da revelação de Deus. Então Paulo, ele agora avança para algo prático, e que faz parte da nossa vida e caminhada na piedade diante de Deus, a meditação na palavra, mas também a oração. A oração desconectada da palavra de Deus é uma oração distante da vontade de Deus. E uma oração que pela palavra também Deus não tem obrigação de responder. Deus responde às orações que estão alinhadas com a vontade de Deus. Olha, se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Então nós vemos Paulo agora, a partir do versículo 14 até o versículo 21, orando. Nós veremos agora o apóstolo Paulo se apresentando em oração, e diante de tantas orações que nós observamos, nós não vemos Paulo orando por uma causa imediata, não. Ele não ora por livramento dos grilhões que ele estava preso. Ele não ora por alívio pela sua própria vida. Ele não ora por qualquer outro motivo a não ser o fato de que ele pede a Deus pelos cristãos de Éfeso. Ele começa a apontar alguns aspectos a partir do versículo 14 que iremos meditar nesta noite. Então eu convido a amada igreja a abrir a carta aos Efésios, capítulo 3, e nós iremos meditar dos versículos 14 ao versículo 21. William Hendricks vai tratar essa perícope, esta passagem, como se fossem degraus de oração que ele está avançando para a comunhão com Deus. Avançando em uma progressão de entrega, de entendimento, de revelação diante do Senhor. E nós iremos nos utilizar desta figura de linguagem, degraus, que Paulo está avançando na sua oração, degraus que ele está subindo diante de Deus, apresentando as causas diante do Senhor, e diante de tantas orações na palavra de Deus, eis aqui uma oração que nós precisamos fazer. Eis aqui uma oração que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que após toda essa revelação, ele agora se apresenta diante de Deus em oração. Vamos ler a palavra de Deus, mesmo sentados, em reverência. A palavra do Senhor diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. A igreja diz:
Vamos orar mais uma vez? Pai, diante da Tua maravilhosa presença, nós nos apresentamos. Tu és aquele Senhor que ouve as nossas orações quando elas estão alinhadas com a Tua palavra. Nesta noite nós iremos refletir, Senhor, sobre esta porção. Uma oração tão preciosa, que o apóstolo Paulo, ele se apresenta diante do Senhor, inclusive se submetendo de joelhos. Pai, nesta noite nós clamamos que o Senhor também use de misericórdia para conosco. E que a partir da meditação da palavra, essa palavra então venha encontrar espaço em nossas vidas e venha crescer, germinar e gerar frutos para uma vida que glorifique ao Teu nome. Traz a nossa atenção nesse breve tempo que estaremos meditando sobre a Tua palavra. Que nós não sejamos chamados roubados pelas preocupações nem ansiedades. Tenha misericórdia de nós. Me conduza pela Tua infinita bondade, em nome de Jesus. Amém. Primeiro degrau que eu gostaria de apresentar a respeito desta passagem, primeiro aspecto da oração que o apóstolo Paulo ele apresenta diante de Deus em oração, é justamente para que nós lembremos da nossa identidade. O apóstolo Paulo ele vai falar nos versículos 14 e 15 em uma postura de reverência o seguinte, olhe para a sua Bíblia: por esta razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Paulo ele está maravilhado com a obra de Deus. Que obra é esta? A obra descrita entre os versículos 2 e os versículos 13. Ele está maravilhado diante de Deus e a resposta é cabível, é uma verdadeira adoração. A expressão de Paulo em se dobrar de joelhos diante de Deus, a partir da compreensão da multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus revelada através da igreja, faz com que Paulo se curve diante de Deus em adoração. A postura de se dobrar de joelhos denota humildade, solenidade, adoração. E eis então aqui a postura de Paulo. No mundo antigo, esse gesto era comum diante de majestades de um soberano, um imperador, mas Paulo ele se coloca de joelhos diante do Pai. Ele se apresenta diante do Criador dos céus e da terra, sim, o soberano, mas também o nosso Pai. E essa temática do Pai permeia toda a palavra de Deus. A Bíblia está cheia de versículos que apontam para esta paternidade de Deus, para o seu povo que é guiado por um Senhor, mas também por um Pai. A figura de um Pai que está presente, que zela, que provê, que guia os passos, que não nos abandona. E quando nós olhamos, meus amados, para o texto original, nós vamos observar que Paulo aqui há um jogo de palavras intencional e belíssimo, quando ele vai afirmar a palavra pai é pater e a palavra família é pátria. Então Paulo está querendo nos dizer que o conceito mesmo de família e toda noção de paternidade, ela advém, ela provém do nosso Pai Celestial. Vem do nosso Deus, essa compreensão que mesmo de forma pequena e limitada das nossas relações aqui na terra, que nós temos os nossos pais, mas uma relação falha, uma relação que não expressa a totalidade do que é ser um verdadeiro pai. Você pode ter um pai maravilhoso e talvez você não tenha tido um pai maravilhoso. Mas Deus ele se apresenta no texto sagrado como um verdadeiro pai. O pai que não tem falta, o pai que não tem escassez, o pai que não tem desvio de caráter, que não é falho em suas atitudes, um pai perfeito, e é assim que ele se apresenta. Se os nossos pais, aqueles que nos amam, nos tratam com amor e com carinho, meus amados, o nosso Pai Celestial, ele é muito mais excelente. Esse pai ele que ele se dobra em oração, em joelhos, e ele então fala algo maravilhoso. Ele é o Pai de toda a família na terra e também no céu e na terra. Às vezes nós fazemos uma separação.
Às vezes nós temos a compreensão de que Deus é o nosso Pai, ou um Pai da igreja que é militante, nós que estamos aqui na terra. E às vezes nós temos a impressão que Deus é Pai da igreja triunfante, a igreja de Deus que já está nos céus, mas não. O texto nos apresenta que Ele é um Pai. Um pai que arrebanha todos os seus filhos da antiga aliança e da nova aliança. Um pai que está cuidando do seu povo. Um pai que não faz separação. Um pai que não tem duas igrejas, dois povos, dois momentos, mas pelo contrário, o pai que todos aqueles que estão no céu e também na terra tomam o nome deste mesmo Pai. Quando nós oramos o Pai Nosso que estás no céu, é o nome deste Pai que nós estamos nos apresentando, esse Pai de amor, esse Pai que cuida, esse Pai que está velando para com as nossas almas. E além disso, Paulo está celebrando a união de dois povos, gentios e judeus. Agora sem separação, esse Pai que está então cuidando das nossas vidas. João Calvino, comentando esta passagem, vai dizer que entendemos, pois, que sobre a influência de Cristo, a relação entre os judeus e gentios tornou-se inviolável, porque ao reconciliar-nos com o Pai, ao mesmo tempo Ele fez de todos nós um. Não há mais separação, não há distinção. Não há filhos preferidos e preteridos. Não há aqueles que não desfrutem da mesma possibilidade de relacionamento com este Pai. Não há aqueles que não possam gozar das virtudes espirituais. Não há aquele que não possa se achegar com o coração quebrantado e contrito diante de Deus, o nosso Pai, e não ser atendido pela sua infinita misericórdia e bondade. Deus, Ele não olha para o seu povo com acepção. Sabemos muito bem disso. O nosso Pai é o Pai então que está atento para cada um de nós, porque de todos, através de Cristo, Ele fez apenas um. Um povo, o qual toma o nome deste Pai, e que, portanto, somente Cristo é o vínculo da nossa união. Em que outro momento nós estaríamos adorando ao Senhor em um mesmo lugar? Mentes, projetos, histórias diferentes, classes sociais diferentes, mas, meus amados, o sangue de Jesus Cristo nos uniu. Podemos ver homens e mulheres de Deus em nosso meio e podemos ver pessoas que têm lutas, enfrentam dificuldades e nós precisamos uns dos outros para continuarmos essa jornada espiritual. Você é valioso diante de Deus. A sua vida, ela tem valor. Deus, Ele não olha para uma pessoa porque Ele não passa por alguns sofrimentos que você, porventura, esteja passando, e Ele não o considera melhor do que você. Tire esta mentalidade que muitas vezes é afetada por uma mentira de Satanás, e às vezes isso atrapalha o seu relacionamento com Deus. Ele te ama. Eu quero repetir, Ele te ama, e Ele tem um projeto na vida de cada um de nós. Não há melhores, não há seletividade, não há aqueles que Deus olha e diz, este eu vou honrar mais, este eu vou honrar menos. Entenda, você é filho e filha de Deus, e quanto isto, esta é a maior posição de honra que nós podemos ter. Honra ser filho de Deus. Filho de Deus. Porque outrora, amados, nós éramos filhos da ira. Duas aplicações para este primeiro ponto que eu quero trazer. Primeira verdade, reconheça a dignidade dos seus irmãos. Se toda família deriva do seu nome, do único Pai, então logo nós não podemos ter espaço para preconceito. Não podemos ter espaço para barreiras em nosso meio. Não podemos ter motivo para apontamentos como nós nos sentíssemos melhores do que os outros. Você pode estar em uma realidade aqui nesta terra diferente, mas diante dos olhos de Deus, todos nós fomos alcançados por esta mesma graça. Portanto, não olhe com preconceito, com racismo, divisões, disputas, inveja, contendas. Todos nós fomos alcançados pelo Senhor. Segunda aplicação para este primeiro ponto, descanse na segurança da sua filiação. Você crê que você é filho de Deus?
O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, se tornarem filhos de Deus. Então compreenda, descanse nesta segurança da filiação. Se você é filho, você é herdeiro, co-participante do reino de Deus. Descanse na filiação do Senhor. Meus amados, hoje eu tive a oportunidade de assistir uma porção de um documentário sobre ideologia de gênero, documentário cristão. E nós vimos ali alguns apontamentos a respeito da confusão mental que as escolas e universidades e a mídia têm bombardeado a cabeça das nossas crianças e dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Perturbados, eles ficam sem a compreensão real daquilo que eles verdadeiramente são. Menino e menina, macho e fêmea, definidos sempre pela ciência, pela história e, sobretudo, pela criação, pela sua biologia. Mas agora um pensamento deturpando a imagem e semelhança de Deus, querendo degradar, humilhar a criação de Deus, a coroa da criação. Agora tantos estão embaraçados com esta ideologia. E nós vimos o testemunho de algumas destas pessoas que estavam agora embaraçadas em decorrência desta influência, perderam a noção da sua identidade e se mutilaram. Fizeram mastectomia sem haver uma necessidade. Meninas que agora tinham barbas e elas agora sofriam em consequências de uma desfunção da identidade. Isso traz uma realidade para a nossa vida espiritual. Quando nós não entendemos verdadeiramente quem nós somos em Deus, você e eu podemos estar sendo roubados daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós podemos estar no ambiente onde nós aprendemos sobre, mas não aplicamos em nossa vida. Mas também nesse mesmo documentário, meus amados, vimos histórias de redenção, de restauração, de meninas que conseguiram inclusive retornar às suas vidas, casaram-se, e algumas chegaram a ter filhos. Deus, Ele ressignifica a história do pecador. Deus, Ele muda a história daquele que não tem mais esperança. Portanto, não perca a sua identidade. Você é filho e filha de Deus. E aí, se você quer conhecer a bondade do Senhor para os filhos, medite nesta palavra. Segundo ponto que eu quero destacar, sobre esta oração de Paulo, uma oração que nós precisamos fazer e aprender, é que ele apresenta uma oração também por fortalecimento. Versículo 16 e o 17, a parte A, olhe para a sua Bíblia mais uma vez. Neste segundo degrau de oração, Paulo então pede, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. Por que nós precisamos de poder? Quando você ora por poder, por que você quer poder? Na sua mente, quando você pede poder, Deus me reveste de poder. Concede-me a graças, ó Pai, de teu poder do alto sobre a minha vida. Na verdade, amados, nós precisamos de poder porque a vida cristã é impossível de ser vivida na força da nossa própria carne. Quando Paulo apresenta esta oração diante do Pai, pedindo por fortalecimento dos cristãos de Éfeso, e sobre as nossas vidas também, ele está apontando para uma necessidade que nós temos. Sabe as suas lutas, suas dificuldades? Você e eu precisamos de revestimento de poder. Precisamos da graça do alto para vencer. Precisamos da ajuda e da direção do Espírito Santo para avançar. Porque se assim nós não fizermos, nós não conseguiremos romper. Então ele ora por fortalecimento. Senhor, reveste-os de poder. Derrama da tua graça, derrama do teu poder sobre as suas vidas. E ele vai falar que este poder, este fortalecimento deve ser derramado sobre o homem interior.
Não tem a ver com o pensamento antigo dos gregos sobre esta dicotomia, não. Fala a respeito da parte imaterial do homem. O nosso homem interior, como que a nossa mente que precisa ser guardada. De tudo o que vocês devem guardar, guardem o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Meus amados, a luta começa em nossa mente. Se você não protege a sua mente, se você não está vigiando os pensamentos que rondam a sua cabeça, você inevitavelmente será roubado e roubada. Mas aí Paulo então ele está orando para que esse revestimento aconteça no homem interior. Então o homem interior é esta nova vida gerada através do Espírito Santo. Agora você é uma nova vida. Esse homem interior precisa de renovo todos os dias. Nós precisamos de graça da parte de Deus todos os dias. Nós precisamos de comunhão com Deus todos os dias. Assim como o nosso corpo exterior, a nossa matéria precisa do pão. Nós precisamos compartilhar, comungar com Deus, relacionamento com Ele. Talvez alguns estejam fracos na fé pela falta de comunhão com este Deus. Pela falta de tempo dedicada nesta comunhão. E que, portanto, Paulo ele está pedindo para que isso aconteça, esse crescimento, esse desenvolvimento no homem interior. Na caminhada com Deus, nós podemos ter várias medidas de crescimento, ou ficarmos estagnados. Podemos simplesmente termos a garantia da salvação e está tudo bem. Glória a Deus, você vai para o céu, porque você não vai para o céu por causa de obras, mas ao mesmo tempo você deixa de usufruir as benesses, as bondades de Deus para com os seus filhos. E é no homem interior que nós precisamos então ser revestidos. Sim, todo cristão é habitado pelo Espírito Santo de Deus, mas John Stott vai apontar que a habitação de Cristo é uma questão de graus. Por que existem algumas pessoas que são mais fervorosas, ousadas em Deus e outras não? Por que algumas pessoas conseguem ter uma vida e uma atitude diante das lutas diferente de outros crentes? Intimidade com Deus, grau relacional, comunhão, dependência, fé, entendimento da palavra de Deus, aplicação da palavra de Deus na sua própria vida, isso ocorre por fé. Meus amados, não é por entendimento, não é cognição, é revelação, é iluminação, é atitude, é confiança no poder da sua palavra. Portanto, talvez sejamos meio que assim, no meio aonde há vida, mas vivendo uma vida desanimados, abatidos, entrando e saindo dos cultos, mas sem usufruir de uma verdadeira comunhão e relacionamento com Deus. Mas este não é o projeto de Deus para a sua vida. A obra de Deus na vida do pecador, em primeiro lugar, é a restauração e a comunhão com o Pai, mas também prossegue em um crescimento, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está crescendo diante de Deus? Estamos crescendo diante do Senhor, e isso então obviamente ocorre pela fé, não racionalmente, não por explicações teológicas, mas por vivência, experiências com Deus, e então nós conseguimos compreender. Duas aplicações para esta verdade. Em primeiro lugar, invista onde realmente importa. Investimos tempo para formação e capacitação para conseguirmos um bom trabalho. Investimos tempo para nos aperfeiçoarmos em uma atividade que nós contemplamos, admiramos. Investimos recurso naquilo que nós queremos fazer, mas a questão toda é: e o homem interior? Como está o homem interior? Se você pudesse avaliar a sua vida diante de Deus, como você realmente está diante de Deus? Não é a sua aparência, não é se você está de paletó, não é se você parece ser um crente, mas é se você verdadeiramente comunga com Deus. Se você está crescendo com Deus, em Deus.
se você está experimentando, degrau após degrau, dia após dia, da sua palavra, de momentos onde você abre o coração para Deus e você entende claramente que Ele está ouvindo e está trabalhando na sua vida. Invista realmente naquilo que importa, porque as coisas que nós vemos, elas são temporárias. Tudo isso é necessário, amados, mas entendamos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê na palavra de Deus? Quantos creem? Digam amém. Meditemos mais na palavra de Deus. Segunda aplicação para este ponto: entregue as chaves ao dono da casa. Há alguma área da sua vida que você ainda controla? Suas finanças, às vezes mágoa no seu coração, às vezes algum problema relacional, alguma outra dificuldade que a porta está trancada para Cristo e que você ainda não entregou ao senhorio de Cristo sobre a sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregue-se totalmente a Deus. Não permita nenhuma área da sua vida ocultada. Ele conhece, Ele já sabe, mas porque você resiste em algumas áreas da sua vida, porque você ainda continua em determinadas áreas da vida, como que querendo ter o domínio. Essa área não, Senhor, é minha, eu quero ter o controle. Entregue a Deus. Entregue, porque Ele é o Senhor da tua vida. Ele te salvou e Ele quer conduzir a tua história. E sabe de uma coisa? Ele tem um plano melhor para a tua vida. Sabe, os teus planos podem ser bons, mas os planos de Deus, eles são melhores. São melhores. Então entrega. Ao invés de você lutar contra Deus, ao invés de você ficar resistindo e se entregar, é como mergulhar naquele rio da graça, onde você não tem mais domínio, e Deus é que Ele é realmente o condutor da tua história. Não tenha reservas diante do Senhor. Qual é a área? Seus sentimentos, sua história, seus relacionamentos, seu trabalho, seu ministério. Entregue ao Senhor. É Ele quem faz tudo. Você não tem poder sobre a sua vida. Vivemos em um tempo onde se ensina e é falado programação neurolinguística. Você tem o poder de mudar a realidade. Isso é o que é dito no mundo hoje em dia. Fala-se sobre o poder da atração. Você fala e atrai aquela realidade para que aconteça. Meus amados, isso é mentira de Satanás. Entrega a tua história, entrega o teu futuro, entrega aquilo que é difícil demais para você, àquele que pode resolver. Deus, Ele cuida da tua história. Terceira verdade que o texto nos apresenta através da oração de Paulo, para que nós compreendamos o amor de Deus. Olhe mais uma vez para a sua Bíblia, versículo 17, a parte B, ao 19, a parte A. Continuando essa subida, esses degraus, Paulo então chega ao terceiro degrau, e ele afirma: estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Paulo então vai usar duas metáforas fantásticas. A primeira delas é justamente radicados, alicerçados, é a outra palavra. A primeira fala a respeito de uma agricultura, uma árvore, que é aprofundada para que nas intempéries ela não venha cair ao chão. As raízes que se aprofundam na terra e que estão bem firmes e seguras, e que dão então sustentação para que a árvore ela não caia por qualquer vento. E a segunda palavra, alicerçados, uma palavra da arquitetura, como um edifício. Você vê um prédio como esse, mas há um fundamento lá embaixo. Ele fala a respeito dessas metáforas para apontar que assim como o solo da árvore e a rocha do nosso alicerce devem ser o amor de Deus.
O amor de Deus em nossas vidas, o amor de Deus não apenas compreendido, vivenciado, experimentado, o amor de Deus que nos sustenta, o amor de Deus que nos salva, mas o amor de Deus que nos conduz nos momentos de adversidade. Nós precisamos crer neste fundamento, o amor de Deus. O amor de Deus. Creiam neste amor de Deus. Ele está falando, olha, que vocês compreendam este amor. E aí não tem como falar de amor sem olhar para a nossa história. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse que dá a vida do seu filho para com a minha vida? Pobre pecador, miserável, homem que não tinha condições de sair de onde eu estava. Quando pensamos no amor de Deus, vemos a sua graça sobre as nossas vidas, vemos a sua misericórdia sendo renovada. Meus amados, o amor de Deus que é incomparável, o amor de Deus que nós na nossa mentalidade não conseguimos compreender, inclusive em sua totalidade, mas que pela fé, pela palavra e através da oração, o apóstolo Paulo está apresentando e pedindo, Senhor, eu peço que eles compreendam o amor de Deus, compreendam a profundidade, a grandeza do amor de Deus para com as vidas deles. E aí o texto se segue, a base é segura e nós somos chamados a um exercício coletivo. Note, o texto sagrado nos afirma que nós devemos compreender este amor com todos os, não há como vivermos e compreendermos esse amor distante da igreja de Deus. Vocês entendem isso? É o que o texto está nos apresentando. A palavra de Deus está dizendo que é com os santos que nós compartilhamos esse amor, que nós vivenciamos este amor. E que amor é esse? Paulo vai falar de dimensões, largura, comprimento, altura, profundidade. O amor de Deus, ele é grande. Não há pecado que o amor de Deus ele não cubra, não perdoe, não ressignifique, não restaure. Este é o amor de Deus. Nas palavras de John Stott, ele vai afirmar o amor de Cristo, ele é largo o suficiente para incluir toda a humanidade, comprido o suficiente para durar pela eternidade, alto o suficiente para elevar-se ao céu e profundo o suficiente para atingir o pecador mais degenerado. Eis o amor de Deus. Compreender o amor de Deus não é algo pormenor na vida do crente. Não apenas, meus amados, para sairmos de onde nós estávamos, mas para vivermos em um estado de contemplação. Que amor é esse? O que ele viu em nós? O que ele viu na tua história? O amor de Deus garantiu a nossa salvação. Não estamos aqui, obviamente, por méritos, não estamos aqui porque somos pessoas boas, estamos aqui por causa do amor de Deus. E aí, Paulo ele vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido enquanto ainda éramos pecadores. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Vocês nascem não da vontade humana, não da carne, não do sangue, mas da vontade de Deus. Eis então essa realidade espiritual, o amor de Deus para com as nossas vidas, que na nossa mente não conseguimos muitas vezes compreender em sua totalidade. Duas aplicações para esta verdade bíblica. Em primeiro lugar, faça um teste nas suas raízes e alicerces, usando a mesma metáfora. Quando o dia mau chega, você vê o amor de Deus? O que é que te sustenta? Quando vem uma crise, um problema, ou como tem sido usado essas palavras, dado o contexto, quando você se desregula diante da adversidade, para onde você está olhando? Você está confiando no pastor? Está confiando na tua esposa? Confia nos bens que você tem? E quando tudo isso sai do lugar, aonde você está fundamentado? Você está ruindo
Quando a crise chega, você balança, estremece e quase cai diante de uma grande adversidade, ou você permanece fincado na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Primeira verdade, faça uma avaliação. Como está diante dos dias maus a sua permanência e aonde está verdadeiramente fundamentado? E a segunda aplicação para as nossas vidas é: viva um cristianismo em comunidade. O texto é claro, não dá para vivermos este amor a não ser mediante a igreja do Cordeiro. Tem falhas? Tem. Mas é a partir da igreja que Deus evidencia o seu amor. É aqui nesse ambiente, cheio de diferenças, de pessoas com pensamentos e histórias distintas, aonde o amor de Deus ele se manifesta. É aqui, nesse ambiente, onde nós crescemos diante dele. Quarta e última degrau que o apóstolo Paulo nos apresenta nesta oração para sermos cheios de Deus. Repita comigo: sermos cheios de Deus. Versículo 19, a parte B até o 21 afirma o seguinte: Paulo, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo chega agora no topo desses degraus. Em sua oração agora ele termina com a verdadeira doxologia, que significa um hino de adoração. Ele conclui a sua oração diante de tudo aquilo que ele tem apresentado em oração, adorando ao Senhor. E esta é uma afirmação estrondosa. Obviamente o homem jamais se tornará Deus, porque ele afirma: para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. No entanto, ser cheio da plenitude de Deus significa ser preenchido até a capacidade máxima dos atributos comunicáveis que Ele tem para cada um de nós. Frutos do Espírito Santo. Uma vida mais intensa de comunhão com o Pai. A imagem de Cristo restaurada em cada um de nós. Meus amados, quando nós começamos a ver a grandiosidade da obra de Cristo e aonde nós estamos, percebemos ainda há algo a crescermos em nossa vida. Deus, Ele tem mais. Deus, Ele tem mais para cada um de nós. Deus, Ele tem mais. E talvez pessoas tão falhas possamos então nos perguntar: podemos alcançar um padrão tão elevado? Paulo então não nos deixa no desespero. Ele encerra a sua oração com essa expressão de adoração: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar, segundo o poder que opera em nós. É difícil, é distante demais essa realidade. Às vezes não conseguimos compreendê-la, mas o que o texto sagrado nos apresenta é justamente uma disponibilidade da parte de Deus para que nós avancemos neste conhecimento. Deus, Ele tem uma vida abundante para os seus filhos. Quantos creem nisso? É Bíblia, mas Ele tem para a tua vida. Não só na Bíblia, Ele tem para hoje, para a tua vida. Ele quer remover as mazelas do seu coração. Ele quer transformar a tua história. Ele quer trazer esperança onde não há esperança. Ele quer te trazer para uma outra realidade, não de presunção e de vaidade, mas de servo e também de amigo que desfruta desta comunhão bendita. Deus, Ele tem ainda obra extraordinária a fazer, então Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso. Você crê no poder de Deus? Pergunta que eu quero fazer para você: você realmente crê no poder de Deus? Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do gentio e depois, primeiro do judeu, perdão, e depois do gentio. Nós cremos que Deus é poderoso para salvar o mais vil pecador, mas nós não cremos que Deus é poderoso para sarar a nossa alma.
Nós cremos que Ele é poderoso para arrancar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Mas nós não cremos que Deus Ele pode tirar a tristeza do nosso coração. Nós cremos que Deus é poderoso para preparar um céu de glória, onde um dia todo salvo se encontrará com Ele, mas nós não cremos que Deus Ele tem o poder de tirar a crise de pânico, de medo, a ansiedade do nosso coração. Aonde está o erro? Em nós ou em Deus? Em nós. Você crê no poder de Deus? Leiam novamente a verdade da palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso. Creia no poder de Deus. Você não está vendo nenhum movimento, você não tem que ver o movimento, você precisa crer. Você precisa estar aberto para esse poder. E o Deus que faz raiar a luz em nossas trevas, que muda a realidade e transforma a nossa história, Ele é poderoso para fazer. Não sei quais são as lutas que cada um enfrenta, certamente não. Mas uma coisa é certa, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você e eu podemos pedir, pensar e imaginar, conforme o poder que opera em nós. Você crê nisso? Qual é o dilema que você e eu temos enfrentado? Coloque diante do Senhor. Pensemos um pouco. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo é o poder que está em você. É o mesmo poder. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo é o Espírito que habita em nós. Como você não pode crer? Você pode não estar vendo, mas você não pode assumir uma incredulidade na sua vida. Creia no poder de Deus. Algumas áreas talvez difíceis demais de romper, mas Deus Ele é contigo. A promessa da parte do Senhor, Ele é contigo. Creia no poder de Deus. Duas aplicações para este ponto. Primeiro, ouse orar orações mais profundas. Se você tem a Bíblia na sua mão, e se você medita nessa Bíblia, ore a palavra de Deus. Deus, a tua palavra afirma, eu creio no teu poder. Eu posso não estar vendo e o tempo está se delongando, mas eu creio na tua palavra. É essa palavra que vivifica. A palavra de Deus criou tudo a partir do nada e Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Essa palavra tem guiado o seu povo ao longo da história, não será diferente com a tua história. Então, ouse orar muito mais do que pelo pão de cada dia. Ore para que Deus remova as mazelas do seu coração, para que Deus te santifique, para que eu e você sejamos mais parecidos com Ele, para que sejamos úteis nas suas mãos. Segunda aplicação, faça da sua vida um palco para a glória de Deus. O texto nos diz, a Ele seja glória na igreja. A Ele seja glória na igreja. Já comentei algumas vezes que o John Piper, ele foi acometido de um câncer. E ele chega a escrever um artigo onde ele vai intitular A Bênção de Deus chamada câncer. É preciso muita maturidade para falar isso. Não apenas falar, mas viver. Use a sua vida como palco da glória de Deus. Eu sei que é fácil pregar, mas não permita que a adversidade roube a sua confiança em Deus. Se você crê que Ele é soberano e cuida da tua história, esse dia mau que você está enfrentando, Ele está no controle da tua vida. Não seja roubado por Satanás. O que Satanás é justamente roubar a sua confiança na palavra de Deus. Então, viva, trabalhe, projete, sonhe, passe pelos momentos difíceis, mas acima de tudo, creia, Deus está governando a tua história. Não murmure contra o Senhor, não é fácil, eu sei, mas se humilhe diante do Senhor. Deus é poderoso para te restaurar. Concluindo, meus amados irmãos, igreja, família de Deus, que passagem extraordinária. Que texto lindo, que oração preciosa para as nossas vidas.
Que momento em que o apóstolo Paulo se coloca de joelhos pelos crentes e ele não pede pela sua própria vida. Ele pede por fortalecimento, por direção, por crescimento espiritual do povo de Deus. Pelo que você ora quando você se coloca de joelhos? Deus nos convida a ter uma atitude diferente nesta noite, aprendendo a partir desta oração a orar como Paulo também orou. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. E nós vamos